Olá, eu sou Juliana De Gaspari. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre constelação familiar sistêmica. É uma terapia alemã que vem transformando vidas no mundo inteiro. Eu trabalho com essa terapia há 10 anos. Eu fiz uma formação com seguidores do Bert Hellinger, fiz com a Sophie Hellinger também. Sou pedagoga e futura psicanalista. O Bert Hellinger ele criou 3 ordens do amor. A hierarquia, que é a ordem, o equilíbrio de troca entre o dar e o tomar e o pertencimento. Então, ele diz que todo mundo precisa pertencer ao grupo. Então, se existe alguém da nossa família que não está incluído, por exemplo, se eu tive um aborto, esse aborto pode interferir na minha vida, mas como? Então, a minha mãe ela teve um aborto, então por dentro ela se fecha, ela entra num vazio. E aí ela não olha, ela não quer olhar porque a dor é muito maior do que isso. Então inconscientemente a minha filha, eu como filha, posso estar olhando para esse aborto por amor à minha mãe. Então eu vejo que a minha mãe não está presente, mesmo não sabendo desse aborto, mesmo tendo vindo antes de mim. Por quê? Porque existe o campo mórfico genético, que o Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, descobriu esse campo e ele atua nas nossas vidas, a gente querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não. E esse campo, ele traz todas as informações, todas as memórias transgeracionais da nossa vida, traz todos os sentimentos e emoções dos nossos antepassados e a gente carrega isso no nosso DNA. Então, E desde que existe homem, existe aborto. Então, ninguém está aqui para julgar se foi provocado ou não, né? Porque quando foi espontâneo, também inconscientemente, às vezes a pessoa sente um alívio, que é como se estivesse dando lugar para aquele outro que foi abortado. Então, existe essas pessoas que precisam ser incluídas. Aí existe a ordem dos filhos, né? Então, se a minha mãe teve antes de mim, eu não sou a primeira, eu sou a segunda, então é como se eu não tivesse um lugar, eu me sentisse excluída, eu posso ter sintomas de raiva, de agressividade. Então depois existe também o equilíbrio de troca entre o dar e o tomar, que num relacionamento, numa empresa, num relacionamento com amigos, se eu dou demais, eu fico acima, né? E o outro fica abaixo. São aquelas pessoas que elas sempre estão querendo fazer tudo pelos outros, não sabem falar não tem equilíbrio de troca. Então eu preciso também, quando eu não quero falar algo, eu preciso falar que eu não posso, né? E a maioria não, então eu fico acima. Então são pessoas fortes, são pessoas que às vezes passaram por traumas na infância e aprenderam a ser grandes. Então às vezes é o padrão da pessoa arrogante, aquela pessoa é metida, mas ninguém sabe o que ela passou. Então ela aprendeu a ser grande. Ou a gente fica de vítima, né? Quem é a vítima? São as crianças. Então o período inconsciente, né, que Freud criou o aparelho psíquico, que tem o campo consciente, que fica o nosso ego, pré-consciente, onde ficam as nossas memórias armazenadas ali, né? Que cor que é essa caneta? Azul. O nome da professora. E no campo inconsciente ficam todas as nossas memórias atuais ou as memórias arcaicas da nossa família. Então lá fica tudo uma bagunça lá. Então tudo que eu não gosto eu mando lá para o inconsciente, eu recalco. Então 90% da nossa vida a gente vive no inconsciente, 10% só ou 5% a gente tem consciência. Então quando a gente faz um trabalho de constelação, a gente traz à tona o que está no inconsciente de acordo com a sua questão. Então, quais as questões que eu posso constelar? Eu posso constelar a minha empresa, eu posso constelar o porquê que eu não consigo prosperar na área financeira, eu posso constelar doenças graves, depressão, síndrome do pânico, eu posso constelar uma alergia, o que você quiser. A escolha de profissão. Então, eu não sei que profissão que eu vou fazer, eu tenho dúvida, eu quero prestar um vestibular. A gente pode pôr as opções e você vai sentir tudo nesse campo. O campo ele tem uma informação. Então, ela pode ser feita, a constelação, em grupo ou individual. E pode ser feita também via Skype.
né? Dá até para falar pelo WhatsApp também, não tem problema, dá para falar até por telefone. Então não importa onde você esteja, a gente pode fazer uma constelação e olhar para o que está impedindo de você seguir adiante. Então tem vários casos. Essa semana eu atendi uma pessoa que tem várias formações, tem doutorado, mas não conseguia ficar com dinheiro, parece que tudo paralisava, algo prendia. E aí nós fizemos uma individual com bonequinhos, e aí ela colocou lá o primeiro emprego dela. Então ela falou, eu trabalhei em tal lugar, Então, teve algum problema lá no primeiro emprego ou nos outros? Tive. Então ela teve um confronto lá com as que trabalhavam, que elas eram da alta sociedade e ela não. Então isso, ela se sentia inferiorizada. Então eu não posso ter dinheiro, porque como é que eu vou ter dinheiro para me tornar pessoas assim, que só ligam pro externo, né? Então ela tem a essência dela. Então quando a gente olha para elas, para essas pessoas, quando eu entro no campo dessa mulher que ela trabalhava, dessa patroa ou das funcionárias, aí eu falo as frases de solução, que aí você fala a verdade, o que você sente, e aí você sente alívio na hora e dá lugar para elas e respeita do jeito que ela é, do jeito que elas são, né? Então, e aí depois disso, depois da constelação, que foram feitos vários movimentos, na mesma semana ela já falou que começou a vender aulas que ela faz online. Então já mudou, e o campo ele vai agir por muito tempo. Mas quando que eu posso fazer uma constelação depois que eu fizer uma questão? Quando você sentir. Meus professores falavam, é bom você sentir no coração o momento certo. É bom esperar pelo menos 1 mês ou 2. Você vai saber o momento. Então, tem várias questões então ligadas aos pais. Eu tenho um problema ligado à minha mãe, que eu não consigo olhar para minha mãe, eu tenho muita raiva. Então a pessoa vem constelar, às vezes ela vai constelar em grupo, então ela escolhe os representantes. Então eu não falo quem é quem, eu falo, escolhe alguém para sua mãe, mas eu falo baixinho. Aí ela vai e posiciona, escolhe alguém para o que falta para eu me relacionar com um homem. Aí ela coloca, escolhe alguém para o seu pai, e as pessoas vão se posicionando e elas vão sentindo o campo. Não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com o campo morfogenético que o Rupert Sheldrake descobriu, esse cientista inglês, que fez testes, vários testes. Fez um teste com macacos, onde os macacos comiam batatas sem lavar, com areia. E numa outra ilha, a 500 quilômetros, os macacos faziam a mesma coisa. A partir do momento que um teve ideia de comer a batata e lavar essa batata, no mesmo momento, o outro, todos os macacos da mesma espécie começaram a lavar a batata. Então esse campo ele pode ser modificado. Então a parte sistêmica você vai sentir diferença depois. Tudo que você acessa ao inconsciente, tem várias terapias que a gente acessa ao inconsciente. Então todas são maravilhosas. Na área da física quântica, a gente tem as frases lá de eliminação, tem várias ferramentas que a gente pode acessar, tem o renascimento. Então a gente tem os pontos nodais também, que dentro da psicanálise, que se eu tive um abandono lá na vida intrauterina, eu vou reproduzir isso e todos os abandonos que eu tenho com homens, eles vão se associando. E aí no caso dessa constelação do grupo, a pessoa veio e falou, olha, eu não consigo casar, não consigo ter relacionamento, eu já casei, já me separei, eu tô noiva e meu noivo não está presente para mim, ele só fica lá na casa da mãe. Então, quando nós fizemos a constelação, o que precisava ser visto, que eu coloquei alguém para o que precisava ser visto, se transformou num grande amor da vida da mãe, que ela teve um noivo e não pôde viver esse grande amor. E quem olhava para esse grande amor? A filha. Então a filha inconscientemente olhava para esse grande amor. Então como ela pode ficar presente, e os ex tudo esperando ela lá, como ela pode ficar presente se ela olha, e a mãe com raiva dela, brava, e ela nem sabia que a mãe teve um grande amor. E ela chegou em casa, tudo bem, nós fizemos a constelação, não estou contando toda a constelação, mas ela chegou em casa e falou, você teve um grande amor? Ela falou, tive, como você sabe?
E aí ela falou, não, é que eu fiz uma constelação. Aí ela contou, olha, eu morava lá no Nordeste, meu noivo foi embora para o Nordeste e teve que vir e falou, olha, e na época não tinha telefone, falou, olha, quando eu voltar nós vamos ficar noivo, então eu vou trazer uma aliança e tal, e ele demorou. E aí quando ele voltou com a aliança na mão, ela estava com o pai dela lá, namorando lá na frente da casa, e ele, a hora que viu, ele levou um choque e foi embora. Ela viu, né, o namorado, que acabou sumindo, né, ficou meses lá fora, e aí ela ficou com isso, ela falou, ele foi o grande amor da minha vida. Então na constelação isso trouxe paz, é um amor cego, mesmo a filha não sabendo da história, ela olha para esse noivo inconscientemente da mãe, né? E acaba também pagando um preço por isso. Então ninguém precisa também ficar sofrendo e repetindo padrões. Então por isso que essa terapia ela é maravilhosa, e quem se interessar é só entrar em contato comigo. Meu telefone é 19 2528. Meu e-mail é julianadegaspari@gmail.com. Gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.